Bem-vindos a mais um podcast Pode Sou Leve. E hoje nós vamos falar aqui sobre um tema muito importante que é o transtorno de compulsão alimentar. Então nós vamos falar sobre o que é esse transtorno, qual é a neurociência por trás disso e quais são as abordagens práticas que você pode levar para o seu dia a dia e caso você se identifique também tenha a oportunidade de procurar um profissional de saúde para te ajudar com essa questão. E eu trouxe uma convidada muito especial hoje, que é a Alessandra Job. Ela é nutricionista, também é nutricionista do programa de acompanhamento Sou Leve e eu preciso ler aqui esse currículo maravilhoso. A Alessandra, ela é mestre em neurociência pela UFMG. Lá ela faz pesquisas de neurobiologia do comportamento alimentar com foco em transtorno da compulsão alimentar e efeito sanfona. Ela também é especialista em transtornos alimentares pela USP, em nutrição clínica e em gestão de pessoas. Atua como colaboradora em pesquisas na área de neurociência do comportamento. É certificada pelo Instituto de Nutrição Comportamental, diretora clínica da Special Olympics, apoiando atletas aí neurodivergentes. E, além disso, é professora em cursos de pós-graduação e palestrante nas áreas de obesidade, comportamento alimentar, neurociências e transtornos alimentares. Alessandra, seja muito bem-vinda. Obrigada, Karina, pelo convite. É muito bom, né, a gente trazer esse assunto, falar um pouco mais sobre o transtorno da compulsão alimentar e o que as pessoas podem, de fato, fazer na prática para mudar essa realidade tão sofrida, né, que é a pessoa ter a compulsão alimentar, que gera tanto sofrimento psíquico. Muito sofrimento, então, assim, foi também um tema que eu fiz questão de trazer aqui, que é um quadro pessoal de transtorno de compulsão alimentar. E eu queria começar falando sobre o que é, né, a questão da compulsão alimentar. Porque muitas pessoas, às vezes, confundem compulsão alimentar com um comer transtornado, um comer em excesso, uma fome hedônica, né, que é um comer por prazer e onde, na verdade, existem critérios específicos para esse transtorno, onde as pessoas elas comem um volume de comida muito grande, num período muito curto de tempo, Exatamente. gerando uma questão de um sofrimento, né, por aquele excesso. Então, assim, come muito rápido, come até se sentir muito cheio e aquilo traz esse sentimento de sofrimento, de culpa. Tem a questão da frequência também, né? Então, assim, não são episódios isolados, né? Então, tem a questão que tem que ser pelo menos, no mínimo, uma vez por semana, num período ali de pelo menos Exatamente. 3 meses e que é totalmente diferente do que você ir num rodízio de pizzas, né, Ale? Sim. E eu acho que isso que é interessante a gente trazer, porque hoje em dia é bem comum as pessoas chegarem no consultório e falar, eu tenho compulsão alimentar, e aí me relata um episódio de compulsão alimentar. E aí, quando o paciente começa a descrever, a gente consegue entender que às vezes não é uma compulsão alimentar, pode ser um exagero, ou comer algo que o paciente considera proibido, ou uma fome que a gente chama de fome emocional também, né? Mas o transtorno alimentar, ele diferencia porque ele realmente é um transtorno psiquiátrico, né? E ele tem os seus critérios diagnósticos, conforme você falou aí, né? Então, a principal característica do critério diagnóstico, a gente chama, né, da falta de controle. Quando o paciente relata assim, eu não tenho controle nem sobre o que e nem sobre quanto eu como. Então, independente de eu estar com fome ou não, independente disso já estar me causando mal, né, fisicamente mal, se sentindo muito estufado, né? Então, independente disso, esse paciente continua a comer com uma falta de controle. E aí, associado, muitas vezes a gente vê o quê? Comendo escondido, comendo muito rápido. Tem essa questão assim, eu deixo meus episódios de compulsão para quando eu não estou num ambiente social, muitas vezes sozinho. E uma característica de culpa, gera um grande sofrimento, por isso que está aí como um transtorno psiquiátrico mesmo, né? Dentro do nosso DSM-5, com todos os critérios, não existe um marcador bioquímico para o transtorno da compulsão alimentar e também não existe um corpo específico para quem tem a compulsão alimentar, né?
Então, não é visível. O critério ele depende de realmente investigar, de uma anamnese do que a pessoa sente, de como acontece o que ela chama de compulsão, episódio de compulsão alimentar. E isso que você falou sobre que é uma coisa que não tem cara, foi uma coisa que eu experienciei por muito tempo, porque eu tinha acessos, né, de compulsão e em algum momento eu não chegava a ganhar muito peso porque era uma pessoa extremamente ativa. E em algum momento eu achava aquilo vantajoso, porque eu falava, nossa, eu tenho aí uma janela de comer muito e eu não engordo. Então, assim, eu achava que aquilo era uma vantagem e aí eu acho que isso alimentava ainda mais gatilhos de compulsão até o dia que eu entendi, que eu falei assim, olha, como eu falei, né? Ontem eu até publiquei uma foto nas minhas redes falando que sempre que eu falo com os pacientes sobre a questão da compulsão alimentar, eu falo, eu tenho o dia, o marco, uma foto específica que eu olhei e não me reconheci, eu falo, essa pessoa não sou eu. E assim, o que está acontecendo comigo é totalmente disfuncional e eu preciso procurar ajuda. E aí foi a primeira pessoa que eu procurei para me ajudar, foi uma nutricionista para fazer uma reeducação alimentar. E na época fez todo sentido e mudou, de fato, a minha vida. Foi, inclusive, nesse período também que eu decidi que eu ia ser endocrinologista. E aí vem a explicação que eu queria que você falasse para a gente da neurociência que tem por trás desse comportamento, que é um comportamento disfuncional, como você disse, é um problema, é um transtorno psiquiátrico. Sim. Então, quando a gente chama, né, o transtorno da compulsão alimentar, ele tem uma alteração neurobiológica, né? O nosso circuito normal de fome, de saciedade, ele fica alterado na compulsão alimentar. Eu gosto de dizer assim, existem comportamentos impulsivos, que são aquela coisa assim, eu tenho uma impulsividade, então eu tenho uma dificuldade em dizer não. Por exemplo, eu tenho uma dificuldade em dizer não para uma comida, uma dificuldade em dizer não para um doce. Na compulsividade, você não tem mais a dificuldade, né? Fica impossível dizer não. Então, já é um comando. Isso porque, né, uma das nossas motivações para comer não é só a nossa regulação energética. A gente tem vários sistemas neurobiológicos que regulam a nossa fome, a nossa busca pela comida. Uma delas é baixa energia, que a gente chama de regulação homeostática, ou seja, eu estou com pouca energia, meu sistema gastrointestinal vai liberar hormônio e eu vou perceber lá no meu cérebro que falta energia, vou buscar comida. Mas mesmo assim, independente disso, a gente pode buscar comida mesmo dando energia, né? Então, quem sempre tem um espaço para sobremesa? Você tem energia já, você já jantou, já almoçou, mas ainda está buscando a comida. Por quê? Porque existe uma regulação que independe dessa regulação só energética, que é a regulação que a gente chama não homeostática, que é a regulação pela busca da recompensa, né? Pela busca do prazer, motivado pelo prazer, que aí fica em outra região cerebral, que é a mais afetada, né, na compulsão alimentar, que a gente chama de via mesolímbica, é a via que dá a sugestão, né? Ó, vamos comer isso que é gostoso. Então, na compulsão alimentar, essa via mesolímbica, ela fica mais ativa. Então, o que acontece? Fica mais assim, olha, vamos comer, como se fosse uma sugestão. E o que a gente chama de controle inibitório, que é a parte do córtex pré-frontal, fica mais hipoativa. Então, vem a sugestão muito forte e o córtex, ele não consegue dizer não. Fica hipoativo, porque aprendeu que esse comando, ele já vai gerar uma ação. Então, é como se cortasse um caminho. Aquela conversa interna que a gente tem quando, eu vi um doce, vou comer. Não, será que eu devo? Será que eu não devo? Será que eu tenho dinheiro para ficar gastando com esse doce, com essa comida toda hora? Aquela conversa interna, ela deixa de existir, né? Que é uma região específica do córtex pré-frontal, primeiro ali o dorso lateral, que vai avaliar para depois mandar para uma outra região para gerar o comportamento de busca pela comida. Então, isso fica mais, corta um caminho. Essa parte de avaliação, onde realmente eu vou ponderar se eu vou comer ou não, fica imperativo, né? Então, fica uma ordem específica de eu vou comer.
né? Então, já fica compulsivo, é um comportamento compulsivo, que não tem a possibilidade de dizer não. Por isso que existe a falta de controle, o que fica muito contraditório com as pessoas falarem assim, não, basta ter força de vontade numa Velho e situação, bom. né? Então, não existe uma força de vontade num comportamento compulsivo sem que antes haja uma base para que isso aconteça, uma mudança, para que isso deixe de ter essa via tão imediata de sentir uma necessidade e irei executar esse comportamento compulsivo. E aí vem aquela questão também que a gente comentou, né? Que às vezes não escolhe nem o alimento que vai comer. Então, assim, abre a geladeira, é o feijão gelado, é um pedaço de pão com resto de feijão, é um comer que descontrolado e que não Descontrolado. tem uma escolha, assim, né? Nem para dizer que, às vezes, na questão da fome emocional, né? Fazendo um comparativo, a pessoa busca por um alimento específico. Então, às vezes é um desejo por doce, às vezes é um desejo por um alimento mais palatável. Como tem a questão do sono também, né? A gente sabe ali que tem as questões hormonais de liberação de grelina, leptina durante o nosso sono e que no dia seguinte ela atrapalha, né? Diminui ali a nossa percepção de fome, saciedade, fica desregulado. E aí é aquele paciente que no dia seguinte, que uma noite mal dormida, no dia seguinte busca por alimentos mais palatáveis. Então, assim, é uma condição bem específica, né, do certo alimento, que é diferente desse comer descontrolado, comer em excesso. E hoje, graças a Deus, né, com todo o conhecimento que a gente tem em relação a isso, nós usamos ferramentas, né? Nós temos técnicas aí cognitivos comportamentais que usamos como base no tratamento dos pacientes. Claro, alguns pacientes acabam necessitando o uso de medicamentos e tudo mais, mas a gente entende que hoje, para mim, o grande aliado do tratamento do transtorno é as técnicas de cognitivos comportamentais. Na sua prática, Ale, como nutricionista, quais são as práticas assim que você vê que mais faz diferença no resultado dos pacientes? Eu acho que a terapia cognitivo-comportamental, ela, né, é um dos padrões ouro aí no tratamento da compulsão alimentar. Eu, enquanto nutricionista, né, apesar de ser uma área da psicologia, né, existe um limite para a gente trabalhar com o paciente, então a gente traz essa TCC, né, mais voltada mesmo para as crenças e mudanças de comportamento em relação à alimentação. Então, a terapia cognitivo-comportamental, o que ela visa? Ela visa mudar um comportamento a partir do que a gente entende que determinada situação vai gerar um pensamento automático que vai gerar uma emoção e um comportamento. E esse pensamento automático, ele tem enraizado uma crença que a gente chama de crença central. Então, a gente traz isso para a nutrição das crenças centrais disfuncionais da alimentação, que é aquele pensamento, quem é compulsivo, que é muito ou tudo ou nada, ou ora, né? Eu acredito que eu preciso parar de comer 100%, nunca mais eu vou comer açúcar na vida. Então, quando eu vejo um doce, aí posso gerar-lhe um gatilho para ter um episódio de compulsão alimentar, porque assim como às vezes a gente não escolhe, algumas compulsões também elas podem ser programadas com alimentos específicos, então é tudo muito dinâmico, né, na compulsão alimentar. Então, na terapia cognitiva, a gente tenta entender quais são as crenças disfuncionais em relação à comida, em relação à fome, em relação à saciedade, em relação até ao próprio corpo. E dentro dessa abordagem, a gente tem algumas ferramentas, que ferramenta de automonitoramento e de autoconhecimento. Porque muitas vezes o paciente ele vem chegando querendo um protocolo, ou querendo um suplemento que pare com o episódio de compulsão, ou só um medicamento que pare com a compulsão, né? Eu ouvi dizer que tal chá, tal suplemento, né, manipular isso e aquilo vai acabar com a compulsão. Qual alimento eu consigo substituir ali para acabar com a compulsão? E na verdade a compulsão ela precisa ser tratada com o autoconhecimento e o automonitoramento. O que está causando os episódios de compulsão? Se são
são gatilhos emocionais, quais são esses gatilhos, né? Qual é o gatilho ambiental, qual que é o gatilho de acontecimento e de sentimento que vai causar esse episódio, né, de compulsão alimentar. E a ferramenta melhor para ser usada na nutrição é o diário alimentar, né, que é uma ferramenta que a gente chama de automonitoramento e autoconhecimento, que muitas vezes o paciente tem, muitas vezes no início, uma dificuldade de entender que ele, às vezes ele interpreta que é uma ferramenta de vigilância, que o nutricionista vai ficar vigiando o que ele está consumindo, né, ou o quanto ele está comendo, ou o que ele está escolhendo comer, e na verdade não é isso. O diário alimentar, ele é um registro sistemático de tudo que ele come durante o dia, né, e não só o registro do que e do quanto ele come, esse é que é o diferencial, mas também dele registrar a percepção dele de fome antes, de saciedade depois, do que ele está sentindo, sentir, né? Qual é a emoção, qual o sentimento ele está sentindo antes de comer, porque muitas vezes o paciente chega, é porque eu estou estressado, né, que é bem comum na compulsão alimentar. O paciente fala, eu estou estressado. E, na verdade, pode ser, a gente generaliza esse sentimento, né, não sabe especificamente. Às vezes é uma tristeza, uma raiva, uma frustração, ou apenas um cansaço que pode gerar também um episódio de compulsão. Então, o paciente começar a nomear, o que eu estou sentindo? Né? Então, o diário, ele vai trazer ali o que eu sinto, meu nível de fome. Eu estou aqui chegando nesse episódio de compulsão porque eu acumulei a fome, e a fome também pode ser um gatilho para um episódio de compulsão, ou às vezes não, eu não estou com fome, mas foi especificamente um gatilho emocional. E aí o paciente, ele começa de forma guiada pelo profissional de saúde a se autoconhecer e se automonitorar. Eu adoro o diário alimentar, porque ele por si só já é educativo. Sim. Inclusive, hoje eu atendi uma paciente que eu pedi para ela fazer o diário alimentar e eu perguntei para ela se ela estava fazendo. Ela falou assim, não, eu não estou anotando porque eu não anoto porque eu sei que eu estou errando. Então eu falei assim, não, mas a ideia é justamente porque quando você faz o diário alimentar e você começa a anotar, quando você vai anotar, você fala, mas por que eu estou fazendo isso? Por que eu tive essa escolha? Então, o fato de você fazer o monitoramento, fazer o automonitoramento de registrar, ele já é educativo, porque você não quer olhar para aquela ficha preenchida com emoções negativas e comportamentos negativos em relação, nossa, comi um volume maior do que eu esperaria, comi mais do que eu gostaria de comer. Então, o diário por si só, ele é educativo. E também aí, junto na terapia cognitivo-comportamental também, né, a gente tem também um pouco de trabalhar isso no paciente, que a gente chama de autocompaixão, né? De saber que é um processo, que não é rápido, que até, eu não quis anotar no diário um doce porque você ia ver. Não, é importante anotar porque um doce dentro de qual contexto? E o diário vai mostrar pra gente. É um contexto isolado, hoje eu acordei e fui na casa de alguém e me ofereceram um doce, eu estava com vontade de comer esse doce, ou é um contexto onde eu fiz uma panela de brigadeiro 2 horas da manhã e comi compulsivamente até o final? Então, vai trazer o contexto até das coisas que o paciente acha assim, eu não vou anotar porque é proibido. E ele entender assim, em qual contexto é proibido? Porque a gente fica colocando muito uma culpa em categoria de alimentos permitidos e proibidos, e na verdade quando a gente olha o diário alimentar, muitas vezes aquilo que ele considera proibido dentro de um contexto é totalmente adequado, né? Porque também faz parte da diversidade alimentar um consumo eventual de algum tipo de alimento, né? Desde que a base dele seja nutritiva no dia a dia, né? Então cabe. E também ajuda a identificar padrões, né? Quando a gente faz o automonitoramento, a gente consegue perceber se existe uma emoção específica que leva a um comportamento específico, que aí a gente já fala um pouco mais a favor de ser uma fome emocional, que é diferente da compulsão em si. Então, assim, às vezes o paciente, ele traz a questão da compulsão alimentar, daquela questão disfuncional, mas se em algum momento
ele fazendo o automonitoramento, fazendo o registro, ele identifica que na verdade é um padrão, assim, toda vez que eu fico triste, eu quero comer o doce. Então, é uma questão comportamental, e aí a gente pode usar de outras ferramentas ali também, cognitivos comportamentais, como técnicas de distrações, para tirar o paciente daquele comportamento de, tá, então toda vez que você ficar triste, ao invés de você comer o doce, você vai escolher fazer outra coisa. Então ajuda também até a diferenciar um pouco do que é um padrão, às vezes de estar a questão do descontrole da compulsão alimentar e de um comer emocional, onde a gente consegue também corrigir de uma outra forma com essas questões das técnicas. Sim. Até porque é bem comum, né, quando a gente vê as predisposições para quem tem compulsão alimentar, ter o que a gente chama de alextimia, né, uma dificuldade de nomear e de lidar com as emoções, né? Ou a gente tem uma dificuldade, o paciente ele tem uma dificuldade de regulação emocional, assim como quem tem um comer emocional também, né? Então, os pacientes, tanto na fome emocional quanto na compulsão, a gente chama de aumentar o repertório, né? E esse repertório de opções, por quê? A compulsão, ela acaba sendo uma forma desadaptativa de regulação emocional. Então, eu estou muitas vezes com uma emoção que eu não quero lidar com ela nesse momento, né, ou eu não sei lidar com ela nesse momento, então eu vou substituir, porque a compulsão ela pode ser uma substituição, uma fuga, uma evitação, né, daquele problema central, ou eu vou substituir esse problema, eu briguei com meu marido, estou com raiva dele, né, tive um episódio ali e esse sentimento foi raiva. Eu vou substituir essa raiva por outra pessoa, por uma culpa e por uma raiva de mim mesma por ter um episódio compulsivo. Porque o episódio compulsivo, ele alivia e distrai os desconfortos emocionais que fizeram essa compulsão. Então, quando a gente consegue pelo menos nomear quais são os sentimentos, a gente consegue aumentar o repertório de como eu vou lidar com ele. Porque se eu aprendi que toda vez que eu passo uma raiva no trabalho, eu chego em casa e tenho um alívio com a comida, no episódio compulsivo com a comida, ou no comer emocional com um doce, alguma coisa do tipo, se eu não colocar outra coisa no lugar, como eu vou me regular emocionalmente sem outras ferramentas, né? Então entra uma ferramenta, uma meditação, eu falo que quando a gente quer aumentar o repertório é muito particular, porque o que me acalma pode ser o que não te acalma. A minha filha, eu uso sempre esse exemplo, ela usa o crochê para distrair, para acalmar, eu ficaria extremamente irritada com aquelas agulhas de crochê, de tricô, sei lá. Então o que te acalma para determinada situação não é o que me acalma. Então a gente precisa identificar o que está se sentindo e criar repertórios além da comida para aquela regulação emocional. E muitas vezes também se permitir sentir, né, Karina? Porque a gente está num momento onde as pessoas não podem sentir. Não pode sentir tristeza, não pode sentir raiva, porque tudo tem que ser sempre perfeito, como nas redes sociais, né? Então, lidar com o sentimento também é uma dificuldade na atualidade. E aumentar o repertório. Porque já teve casos da gente identificar assim, não, até profissional da área da saúde, né, que fala assim, não, eu chego do plantão e o meu episódio de compulsão é por um cansaço extremo. Então, o que nós vamos colocar de repertório para alguém que está ali, que já identificou que o que gera o gatilho da compulsão é o cansaço extremo? Talvez seja diferente para quem tem um episódio de compulsão motivado por um tédio. Então, a pessoa que está ali motivada por um tédio, ela tem que sair, ela tem que vai passear com o cachorro para te aliviar, para te tirar do tédio. E a pessoa que está cansada, o repertório dela tem que ser uma atividade de relaxamento, ou uma meditação, um banho quente, uma música. Eu acho que isso que é legal quando a gente pensa em aumentar o repertório, né? É interessante. E o que eu observo também, quando a gente pensa nas questões das emoções, que assim, querendo ou não, são emoções trazidas como negativas e tudo mais, a pessoa se perceber, ter essa questão da autocompaixão, que você falou, e se permitir sentir e entender também, assim, o que aquilo tem para me ensinar, né? Por que aquilo veio
à tona naquele momento? Qual é o aprendizado que eu posso tirar daquele momento, mesmo que seja só um trabalho mesmo de compaixão, de autoaceitação, de entender o porquê aquilo aconteceu. E eu queria, até aproveitando, para falar também sobre uma questão que, né, vem acontecendo muito agora com as questões das medicações, né, dos análogos de GLP-1, que na prática a gente observou que a medicação, como ela inibe o apetite, ela diminui ali o esvaziamento gástrico, ela também atua ajudando alguns pacientes com as questões alimentares dos comeres compulsivos e transtornados aí. E aí eu queria que você falasse um pouquinho da sua visão sobre isso como nutricionista, porque assim, como, né, a minha prática como endocrinologista e o nosso foco aqui sempre é a questão da medicina do estilo de vida, então assim, a gente unindo todos esses pilares que fazem sentido para o tratamento de doenças crônicas aí, endócrino-metabólicas, por mais que o paciente precise usar uma medicação, a base do tratamento sempre é a mudança do estilo de vida, que é o que vai, na verdade, sustentar esse tratamento. Então, por mais que exista essa necessidade de usar a medicação, sobre essa base, né, que é muito importante. Então, eu queria ouvir um pouquinho você. Realmente, né, os análogos do GLP-1, eles têm um efeito, né, já está em literatura sobre os comportamentos compulsivos. Até porque lá, lembra quando eu falei da via da compulsão, que é mais naquela via mesolímbica, que é onde, vamos dizer assim, a área tegumentar ventral libera dopamina numa região específica chamada núcleo accumbens, que é onde gera a motivação da gente em comer ou em gerar um comportamento. Então, nessa área que a gente sempre fala muito da dopamina, não, vai liberar dopamina, ali também existem receptores do GLP-1. Então, toda vez que nessa área, né, além dos receptores do GLP-1, também existem receptores de leptina, que também é um hormônio de saciedade, assim como o GLP-1. Então, quando esses hormônios de saciedade eles chegam nessa via mesolímbica, eles também atenuam um pouco a força dessa via. Então, o GLP-1, o endógeno que a gente produz lá no intestino, né, que a gente tem essa produção endógena, ele atravessa pouco a barreira hematoencefálica. Os análogos do GLP-1, né, na verdade, assim, quando a gente libera o GLP-1 no intestino, né, ele endogenamente ele atravessa pouco, mas ele estimula uma liberação do GLP-1 no cérebro para fazer o efeito lá no cérebro. E os análogos do GLP-1, eles atravessam um pouco mais do que o endógeno, a barreira hematoencefálica, e eles vão atuar também, tanto na saciedade quanto nessa via da motivação. Então, de fato, vai ter um efeito, as pessoas falam, nossa, silenciou o meu pensamento em comida, que eu pensava em comida o dia inteiro. É muito comum essa fala, né? A gente ouve os pacientes quando eles estão usando. Só que também a gente tem que entender que a medicação, né, ela tem um prazo, até em literatura, de sensibilização dos seus efeitos, né? O estudo mais longo que eu já vi dos análogos de 104 semanas, né, a partir ali das 68, ele já não tem o mesmo efeito. E aí vem o paciente falando que o remédio parou de fazer efeito. Mas a medicação, ela nunca é indicada, como você mesmo falou, a mudança única e exclusiva. Sim. Então, assim, ela pode ser muito bem aplicada enquanto você está também mudando os outros comportamentos. Eu estou usando o meu análogo do GLP-1, eu estou fazendo minha psicoterapia, tentando entender os meus gatilhos, eu estou fazendo, né, uma reeducação alimentar, estou gerenciando o meu sono, que é um fator também extremo, né, a ausência de melatonina em gatilhos também, tanto de comer emocional quanto de compulsão alimentar. Então, eu estou fazendo o meu dever de casa enquanto tudo vai acontecendo. Mas o paciente que ele só se fia, ele não. Eu vou só tomar o remédio por conta própria, não vou procurar um profissional, não quero mudar outras áreas da minha vida. Em algum momento, ou quando ele não tiver mais comprando o medicamento, ou quando ele atingir, né, aquele limite de sensibilidade ali da ação da medicação, o que mudou? Aí a gente tem o efeito sanfona, né? E a gente tem a volta dos padrões, dos comportamentos e até a volta
de comportamentos compulsivos, né, que foram atenuados e que podem voltar após o uso da medicação. É isso. Assim, como endocrinologista, muitas vezes em tratamentos preciso lançar mão da medicação, mas todo paciente que começa o acompanhamento comigo é muito claro. Falo, você vai usar a medicação, em algum momento a gente vai entender se ainda é necessário essa medicação. Tem paciente que não tem como, a gente precisa manter Sim. a médio e longo prazo e às vezes para o resto da vida. Tem pacientes que a gente consegue fazer esse desmame, mas eu falo, esse tratamento, para ele ser sustentável, precisa haver mudanças de hábitos. Precisa mudar o comportamento, precisa mudar a mentalidade, você é o maior protagonista no seu tratamento e não o medicamento. Isso eu deixo muito claro. E eu acho que amei essa frase. Que você é o maior protagonista do tratamento e não medicamento. Adorei. É sobre isso. Porque isso, né, é a medicina do estilo de vida. E como eu sempre falo, quando a gente consegue organizar, eu costumo dizer que é como se fosse uma caixinha. E a gente abre várias caixinhas. Tem algumas que estão mais organizadas, outras estão precisando de uma arrumação. E à medida que a gente consegue ir organizando e deixando todas elas o mais organizadinhas possíveis, a gente chega nos resultados sustentáveis para o paciente se manter naquilo que a gente se propôs a fazer, independente do que a gente está falando, se um tratamento para compulsão, um tratamento para diabetes, um tratamento para obesidade, é o que de fato vai levar a algo que seja sustentável. Então, assim, eu acho que é o que faz todo o sentido e é o motivo também da gente estar aqui conversando sobre isso, né, sobre a importância da base dos tratamentos que é a MEV e trazendo aí essas ferramentas que eu sou apaixonada, né, que é a terapia cognitivos comportamentais, que eu acho que elas servem para tudo na vida da gente, assim, em qualquer pilar da vida da gente que a gente pense em mudanças de hábitos e de comportamentos, as terapias cognitivos comportamentais, elas vêm E olha aí que a para gente falou poder... de uma ferramenta, né? Exato. Tem a ferramenta de estabelecimento de metas, questionamentos socráticos para fazer o paciente refletir, entrevista Com motivacional, certeza. tem várias ferramentas, né? Então, Me realmente... fala aí, Ale, assim, de dica prática, assim, para aquele paciente que está assistindo a gente, que tem um transtorno de compulsão alimentar, ou para aquela pessoa que entendeu de que pode ser que tenha um quadro de compulsão. 3 dicas práticas, assim, que você poderia dar de consultório dessa parte comportamental nutricional, que você acha que faz mais diferença no tratamento e que você pode dar essa dica aí pra gente. Eu acho que a primeira coisa, nutricionalmente falando, tenha uma estrutura alimentar. Não deixe para o improviso, não deixe a fome chegar no nível máximo, porque a restrição e a fome, elas podem gerar episódios de compulsão. Então, a primeira coisa que a gente faz é estruturar essa alimentação. Né, respeitar a fome e a saciedade, né? Não fique numa janela, não fique pulando a refeição. Se você já tem episódios compulsivos, já tem, né, essa predisposição à compulsão. E aí a gente sabe que muitas vezes à noite, até pela baixa de serotonina e tudo mais, a alteração mais predispõe a episódios de compulsão alimentar mais período da noite. E aí você pula o lanche da tarde, você já acumula uma fome que também já vai gerar, né, os hormônios de fome já vão estimular aquela via mesolímbica para gerar comportamentos compulsivos. Então tenha uma estrutura alimentar. Honre sua fome, não fique, eu vou trabalhar e vou esquecer de comer. Aí vai chegar em casa, né? Tanto pode ter um exagero, quanto também pode ter um episódio de compulsão alimentar. Então, esse ciclo da restrição é um ciclo, né, que a gente precisa quebrar com a estrutura alimentar. Planejamento, organização e planejamento das suas refeições. Segunda dica... você me pegou de surpresa agora, mas a segunda dica, eu acho que também evitar o pensamento do tudo ou nada, porque é muito comum, né? Então, quando a gente tem esse pensamento de, eu vou
restringir a semana inteira e vou me programar para ter episódios compulsivos no final de semana, no tal do dia do lixo, ou quando eu começo a comer um chocolate, eu tenho que ir até o final do pacote, porque segunda-feira eu não vou comer de novo. Então entra sempre aquele pensamento dicotômico, né, de tudo ou nada, de permitido e proibido, e pensar sempre assim, em qual contexto? Porque muitas vezes talvez seja melhor, né? Só que dá mais trabalho entre viver no tudo ou nada. Como eu vou comer ou como eu vou lidar com as minhas vontades do chocolate, eu preciso aprender a ter um limiar de sabor doce, eu preciso aprender a perceber isso, né? Do que gerar um pensamento de estar proibido para sempre na minha vida. Né? Então, acho que esse pensamento do tudo ou nada, a estrutura alimentar, e eu acho que a terceira e última dica é: tenha paciência, porque você construiu o seu relacionamento alimentar desde o ventre ali da mãe, que vai comer essas preferências, desde o que a mãe consome e tudo mais. Então, a mudança de um comportamento alimentar, ela dá trabalho. Então, muitas vezes não se pegue a protocolos rápidos, né? E invista mais no autoconhecimento e nas coisas que você consegue mudar no longo prazo. Eu acho que o autoconhecimento é fundamental para a compulsão alimentar. E é o mais difícil hoje, porque a gente não tem tempo para parar de se avaliar e se perceber e sentir, né? O que eu estou sentindo? É fome ou é só um desconforto emocional? O que eu estou sentindo? Eu só quero substituir, eu só quero acabar com esse desconforto, né? Então, assim, eu acho que a estrutura alimentar, evitar pensamento de tudo ou nada e paciência no tratamento e procurar realmente uma equipe multidisciplinar, né? E que seja especialista em transtornos alimentares e que tenha esse olhar e acolhimento para os transtornos alimentares. Lê, fiquei assim muito feliz com você trazendo essas questões, porque enquanto você estava falando, eu pensando assim, quais seriam os meus 3 também dicas assim pessoais, né, como portadora de transtorno de compulsão alimentar controlada há muitos anos. E aí quando você falou do autoconhecimento e é o mais difícil, eu falei assim, nossa, eu fui no mais difícil. E foi assim, toda a construção, então assim, desde 2013, né, quando eu iniciei o tratamento, o que eu vi que foi o grande finale de quando eu consegui de fato, assim, ter o êxito do controle do tratamento foi quando eu entendi essa questão do autoconhecimento. Então, assim, porque para mim, o primeiro seria o comer consciente. Então, assim, hoje, muitas vezes, e como já aconteceu comigo também, muitas vezes, de a gente comer enquanto tá mexendo no celular, enquanto tá trabalhando, assistindo televisão e tudo mais. Então, você comer com presença, com consciência, isso é um grande diferencial, porque você consegue perceber melhor sua questão de percepção, né, de fome e saciedade, e já para o segundo, que para mim o segundo mais importante, o primeiro comer com consciência, o segundo o controle do ambiente. Então assim, para mim o controle do ambiente também é extraordinário. Então assim, se eu tenho um quadro ali que eu posso acessar a compulsão e você começa a abrir as portas da geladeira e às vezes não tem aqueles alimentos que são mais calóricos, são mais palatáveis ali para você ter esse acesso, apesar de que quando o paciente, né, no transtorno em si, ele não tem muitas escolhas específicas sobre o que ele vai comer, mas hoje eu entendo que o controle do meu ambiente é muito favorável em relação a isso, controle de porções também, porque se eu chegar à noite para comer e fizer uma bacia de macarrão, eu vou comer a bacia até o final. Então também eu tenho a inteligência de ter o controle do ambiente, ter o controle das porções que eu vou servir, que eu vou me preparar para poder comer. Então comer com consciência, ter controle do ambiente e o autoconhecimento, que esse para mim que foi assim a cereja do bolo de me perceber nesse lugar, de entender os motivos pelos quais eu tinha aquele comportamento, de como lidar com esse comportamento, de quantas vezes eu precisei me perdoar por esse comportamento e no dia seguinte seguir
a vida e retomar tudo. Então, hoje eu estou muito mais esperta de se eu caio em um dia de gatilho, de compulsão, isso não se perde. Eu não fico ali a semana e outra semana e tudo. Eu sou rápida do ponto de vista, eu falo, não, peraí, aqui aconteceu, mas amanhã não pode acontecer de novo. Então, essa questão do autoconhecimento me trouxe também essa percepção de agir rápido. E é como você disse, né? É um caminho difícil, trabalhoso, que demanda de uma atenção multidisciplinar. Então, você estar com profissionais que entendem e, assim, falando, né, abertamente, que não só se preocupem em, às vezes, prescrever uma medicação para tal, mas que olhe para o todo. Então, assim, de como essa pessoa, quais são os pensamentos que estão envolvidos com os quadros de compulsão, como a pessoa lida com aqueles sentimentos. Então, se ela está bem acompanhada por um nutricionista que tem experiência, né, na questão do comportamento alimentar, que não é uma questão fácil, o terapeuta, né, um psicólogo também que tem esse olhar, o psiquiatra também que age junto. Então, assim, ter profissionais que olhem para o todo e tragam esse paciente para autonomia e para a questão do automonitoramento e para a questão de ser o protagonista também do seu tratamento e estar bem acolhido, né, por esses profissionais faz toda a diferença. Então, assim, eu queria te agradecer muito por esse bate-papo. Foi uma honra ter você aqui. Foi ótimo. Muito bom. E eu entendo, né, que assim, para a gente ter saúde, né, a questão da longevidade, que é uma coisa que se fala tanto hoje em dia, a gente precisa de constância, de leveza, né, dessa questão do acolhimento, de estar com pessoas e profissionais que olhem para isso. Então é isso. Deixando aqui meu muito obrigada. Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de falar desse tema que a gente adora, né? Então o assunto vai rendendo. Vai. Agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui. Beleza. Vejo vocês no próximo Pode Sou Leve.